5 horas, 5 minutos, voltamos com Radioatividade para falar agora sobre segurança digital. A gente teve um episódio aí, e não sei se o Bruno tem aí na manga a foto com aquela descrição bem didática de, olha, esse aqui é a senha do governo para o Twitter, esse aqui é a senha do governo para o Facebook. Enfim, um arquivo que foi salvo no Google Drive, uma coisa que todo mundo pode ter acesso. Parece-me um pouco insegura, mas quem sou eu para falar se o Jefferson Daddario está aqui, especialista em segurança digital, para conversar conosco sobre isso. Tudo bem, Jefferson? Boa tarde. Tudo bem, é uma honra estar aqui. Boa tarde a todos. Prazer recebê-lo. É muito primário um erro assim, não? Olha, para qualquer organização, seja pública ou privada, ainda mais desse porte que nós estamos falando, é um erro muito primário, realmente básico do básico do básico, que a gente chega a questionar se não é realmente intencional, porque é muito curioso esse tipo de coisa. Além de mais, usar o Google Drive, né? Existe até uma diretriz do próprio governo brasileiro de não se usar guarda de informação, etc., em sites estrangeiros. Com certeza, o servidor que guarda isso não está no Brasil. Né? Guardar senhas do governo brasileiro e servidores de fora eu diria assim, é muita coisa, né, corroborando para uma falha muito básica. E tem a questão de, primeiro, tá tudo num arquivo só, aí já é um erro, né? Não Olha, pode. Primeiro o fato de existir uma lista de senha, isso não existe. Não existe, né? Acho que é uma coisa que você fala dentro de casa, mortal comum, né, no meu velho e bom computador, no meu Windows, até desatualizado, eu faço uma listinha ali com senhas. De notas, assim, né? E olha que isso nos últimos 10 anos vem caindo muito, as pessoas estão cada vez mais conscientes. Tem a lista aí pra quem não acompanhou. Tem uma lista aí, ó. Quem quiser ali dar uma olhada, deve estar tudo mudado já, né? E tem uns assim, não trocar a senha nunca, que também é outro erro fatal, né? Olha, se fosse um estagiário de tecnologia, um menino bem novinho, mas bem novinho, bem básico, que faz isso daí para tentar controlar a rotina dele, para prestar conta pro chefe, a gente falaria assim, é aceitável numa empresa pequena. Agora, realmente falando de um setor público, de um órgão grande, enfim, é um erro muito básico. E isso pior ainda, né? Copiar um link para uma planilha no Google Drive publicamente, colocar no Twitter e você vê uma listinha dessa. Normalmente, quando a gente vê esse tipo de coisa, é aquela coisa muito mais intencional, provocada, geralmente por uma pessoa de dentro que está insatisfeita ou quer, de alguma maneira, prejudicar a administração. Quando isso saiu, eu até falei assim, nossa, é uma bela distração para tirar o foco lá do caso do massacre lá do norte, porque não há outra explicação de uma coisa dessa ser publicada dessa forma no Twitter, né? E eu não sei, a gente consegue ver aqui que há um padrão, né? Começa sempre com algumas letras, apesar dessas senhas, elas terem muitas variações, são letras minúsculas, maiúsculas, números no meio e longas, tem umas aí, acho que tem 10, 15 caracteres. Nisso, até que não tá tão errado. Você tem que ter senhas mais complicadas. A gente tava falando aqui no começo do programa, não dá pra ter nome de filho, data de aniversário. Olha, pensando a gente como pessoa física, a gente sempre recebe aquelas orientações, né? Não usa a data de casamento, essas coisas pra senha, até porque não... Compra hoje, gente, um softwarezinho, um programinha de computador de guarda de senha, o que a gente chama de cofre virtual, é muito barato. Você vai pagar talvez aí $40, $50 ao ano. Coloca isso no seu computador. Todas as suas senhas, tudo isso vai ser guardado por esse aplicativo. Não que ele seja 100% seguro, mas já é muito útil. Existe esse mesmo tipo de aplicativo para as empresas, de uma forma empresarial. Hoje não guarda-se senha de administração, senha de banco de dados, senha do que quer que seja de uma empresa numa planilha. São softwares, são controles com tokens, são coisas muito mais rígidas. Você não vai deixar um administrador de um banco de dados, de um software financeiro de uma grande empresa aérea ou de um grande banco, deixar o cara guardar na carteira a senha dele, ou você vai fazer isso numa planilha. Isso não existe. Então, quando a gente olha esse tipo de acontecimento, pegando até uma frase de um colega meu da área também, ele falou assim, é quase como você discutir um caso de infidelidade entre marido e mulher e a gente está discutindo assim, qual é a cor do sofá? Ou seja, não importa, o arquivo agora é irrelevante, assim, o padrão, etc. O que as pessoas têm que ter ciência, empresa, né, comando de empresa ou as pessoas físicas cuidado, é controle, processo. Você nunca faz isso daí de nenhuma maneira. O fato da planilha existir já é um erro gravíssimo, independente da senha ser boa ou ser ruim. E o fato dela ter vazado da forma que vazou, então é uma coisa assim que para qualquer empresa minimamente séria, eu diria que muita gente teria que prestar conta do fato disso existir.
Não é nem o fato dele ter vazado. E as senhas, obviamente, a gente recomenda que as pessoas não usem senhas tão simples e básicas. Mas só para vocês terem uma ideia de como isso é grave, nós estamos eu criei um dos primeiros MBAs de segurança da informação aqui no Brasil há 13 anos atrás. E hoje nós fazemos trabalhos com grandes empresas. É comum, às vezes, você fazer um teste de avaliação de segurança dentro das empresas e você pegar, tem 2.000, 3.000 usuários, você faz um ranking das senhas mais utilizadas. E é comum, às vezes, você pegar a senha dentro de empresa grande, empresa bilionária, e você pega lá as 10 primeiras senhas mais usadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ABC 1, 2, 3. Tem uma aí que é bonita, né? Que apareceu ali na tela, que era Planalto Temer 2016. Cara, gente, isso daí não... Tem que dar... Agora, isso que eu ia perguntar para você. Até que ponto hoje existe o nível de segurança que o governo tem, que o Brasil tem hoje, e até as empresas? Você estava falando um pouco sobre isso também. Olha, nível de segurança, o governo é o que tem as melhores cabeças e tem os melhores recursos. Acontece que a gente tem uma questão chamada diretriz política, né? Que muda, infelizmente, a cada 4 anos e você tem sempre um líder ali, um presidente que vai... Sempre um gênio a cada 4 anos. Exato. Existem algumas coisas que são Estado. Eu acho que defesa é Estado. Não importa o partido A, B, C, quem está no comando. A cadeira, né? É independente. Então existem algumas diretrizes de segurança cibernética que existem no Brasil. Os grupos de segurança cibernética dentro do Exército são altamente competentes, altamente preparados, mas não adianta querer que eles façam um milagre, apesar de militares bem preparados, sem recurso. Tecnologia, infelizmente, é investimento pesado, desde capacitação até estratégia e muita tecnologia, comprar muita coisa. E aí não há milagre, você tem que botar a mão no bolso e fazer esse investimento. A gente tem, obviamente, um capital humano muito bom no Brasil, tanto dentro do setor privado e público. Existe uma capacidade muito grande de fazer defesa, de trabalhar na parte cibernética, mas aquele perímetro que hoje as empresas procuram proteger já mudou. Hoje você não olha mais o perímetro comum das paredes aqui, você está olhando fora. Hoje um executivo com o celular no bolso, ele tá na empresa. Hoje qualquer um tem um smartphone e está com a empresa. Então, quando o executivo pede um iPhone porque é bonitinho, porque é chique, é sinal de status, a gente tem que se preocupar que ele está levando ali coisas da empresa, trabalho, e a gente tem que proteger ele na ponta. Ou seja, a segurança hoje ela tem que ser cada vez mais imperceptível, cada vez mais tem que ser levada para o filho das pessoas, dentro da casa das pessoas. Hoje fala-se de roubar usuário e identidade de Xbox. Não. Pois é, rouba-se o usuário e a conta de Xbox do seu filho lá que está jogando enquanto a gente está fazendo aqui esse programa. Então, assim, hoje mudou muito. A cibersegurança tem que ser levada muito mais a sério no Brasil. Há muitas grandes empresas no Brasil ainda que brincam com isso. E a gente vê vários incidentes acontecendo. Muitos deles não sequer chegam na mídia. Perde-se milhões de dólares, perde-se muita informação, perde-se muita concorrência, que seria muito importante para o Brasil. Infelizmente, a gente ainda tem alguns executivos, uma cultura de achar que Deus é brasileiro, que aqui nada acontece e que tudo bem, amanhã a gente resolve isso. Infelizmente, ainda é a cabeça de muito executivo no comando de grandes empresas. E a gente estava falando hoje aqui no programa sobre a polêmica envolvendo o Donald Trump e o hackeamento. Até paralelo com o Brasil, a gente teve esses dias a Folha de São Paulo, né? O site da Folha de São Paulo hackeado. Mas, enfim, falando de coisas grandes e de peixes grandes... teve hoje o Donald Trump se defendendo, mas dizendo que realmente houve um ataque russo de hackers e tudo mais, e toda essa celeuma que envolve as eleições dos Estados Unidos, né, as eleições mais importantes do mundo. Quando você disse que as coisas, o patamar da tecnologia, de como isso deve avançar, deve ser realmente pensado a longo prazo, e quanto mais tecnologia melhor, como é que... Porque a gente, se eles hackearam, né? Nos Estados Unidos, Nos Estados Unidos, imagina pra hackear a gente. É coisa de criança, chupar pirulito. Olha, se a gente pegar a rede de casa lá do seu ADSL, da sua banda larga, é comum as pessoas colocarem na rede de casa assim, Paulo e Júlia, ou Mário e João. Quer dizer, o nome da sua rede é o nome da sua vida, seu sobrenome. Gente, é muito simples. Hoje não há tanta segurança quando você vai lá e instala um ADSL na sua casa. Agora, levando para Trump e governos, a gente imagina que, olha, peraí, a maior potência do mundo, ela está altamente preparada, realmente tem uma verba para isso fantástica, um grupo de cyberdefesa fantástico. Mas todo mundo esquece que a maior quantidade de hackers do mundo hoje, os hackers, obviamente, em quantidade, fazendo um trabalho em conjunto, dão mais trabalho, estão na China. Né? Então, se a gente pensar em termos hoje de poder bélico, eu até fiz uma palestra outro dia que eu botei a foto de um militar altamente armado, com todo aquele kit,
e um meninão com aquela cara de nerd em casa com o computador. E fiz a seguinte pergunta: quem é mais perigoso hoje? E olha, vou te falar que em várias situações o meninão é muito mais perigoso. Então, do que o cara, com certeza. Então hoje, na verdade, na China... Tem a maior quantidade, até pelo número de pessoas, né? E você tem uma questão estratégica de alguns governos, o próprio governo americano faz isso, eles buscam os talentos na base, nos colégios técnicos, há programas de incentivo, de busca de talentos, desde a base, desde a meninada começando. Isso sequer é comentado aqui no Brasil. Quer dizer, isso é um erro estratégico, né? A gente está discutindo hoje justiça, a gente fala a mesma coisa há 20 anos, o problema de justiça, o problema de saúde, mas que estratégia que é bom, nada. Né? Eu não vejo nada mudar, nenhum plano de governo mudar e nada relativo a isso. Enquanto isso, a gente vê os americanos botando 19 trilhões em cibersegurança, o Obama escreveu um tratado de cibersegurança, você vê buscando nos colégios, na base, esses talentos, assim como a gente fica buscando jogador aqui na base, os caras ficam buscando esses talentos. Paralelo com o futebol, né? Tem os Neymarzinhos aí, todo mundo, claro, todas as grandes organizações querem buscar esses talentos para sua defesa. Falando de Estado, né, falando de governos, obviamente eu quero ter essas melhores cabeças, se possível trabalhando para mim dentro das próprias Forças Armadas, que tem muitos desses talentos. Obviamente um caso desse, né, que a gente viu aconteceram 2 casos com os Estados Unidos, né, um de um pseudo-ataque lá na parte de internet, e essa questão que ainda é discutida do Trump. A resposta é possível? É totalmente possível. Inteligência e contra-inteligência, né, que é um nome bonito de chamar espionagem contra espionagem da década de 80, existe hoje e é um bom dinheiro. Então isso vai existir sempre, né? Jefferson, vamos continuar essa conversa depois? Acho que dá pano pra manga. Bora. A gente chama o Jefferson de novo aqui pro estúdio pra falar, porque tem um monte de perguntas chegando aqui que não vai dar tempo de a gente fazer, mas é um assunto que tá muito em voga, todo mundo quer saber, todo mundo tem medo, todo mundo tem uma lista dessa em casa. Exatamente. Que é o pior da história. Eu não tenho. Você não tem. Eu tenho 3 na cabeça, o resto eu tenho que anotar. Obrigada por estar aqui com a gente. O Jefferson Daddario, que é especialista em segurança digital, falou aqui sobre essas contas do governo que foram liberadas. Aí todo mundo conseguiu ver os segredos para se acessar as mídias sociais, ao menos do governo federal. Agora são 5h18. Rádio Atividade.